Boa noite, pessoal. Depois de vocês terem assistido aquele vídeo, professor lá do Mundo Mágico, é que vocês assistam esse vídeo, tá certo? Porque senão fica um pouco desentendido, tá certo? Assistam primeiro dele e depois assistam esse. Então, comentar algumas coisas aqui que a gente viu lá no vídeo. Primeiro, as 3 coisas que a gente estudou lá, pessoal, tentou ver, foi tensão, corrente e resistência. Eu vou tentar mostrar para vocês isso aqui dentro das nossas casas, como é que isso aqui chega, tá certo? Para ver se vocês conseguem interpretar melhor. A tensão, unidade em volts, corrente, pessoal, até agora foi o que a gente estudou. A gente estudou corrente elétrica e resistência em ohms, né? Lá no vídeo lá vocês viram, ele falou que a tensão foi estudada por Alessandro Volta, que foi o descobridor da pilha, né? A corrente Ampère, por causa de André-Marie Ampère. Ou seja, tudo na física e na matemática, pessoal, geralmente ele leva a unidade de medida do descobridor. É tanto que força, o que é que força tem a ver com Newton, né? Quer dizer, N. Eu estou calculando força, aí coloco N no final. Que quem trabalhou com essas unidades foi Newton. Então é acreditada aos estudiosos, né? Tá bom? E por aí vai. Ó, lá no vídeo, pessoal, vocês viram ele falando muito de... Vocês viram muito ele falando em resistores. E aqui tem a foto, geralmente, pessoal, esses equipamentozinhos aqui, não apenas só nesse formato, eles aparecem nos aparelhos, pessoal, para terem a finalidade, pessoal, de para exatamente, pessoal, dificultar, né? Eles dificultam aí a movimentação dos elétrons. Toda vez que a gente estiver falando em eletricidade, pessoal, nesse conteúdo aí, tudo é relacionado aos elétrons, tá certo? Então, a dificuldade da movimentação da corrente, né, passagem de elétrons. E poderíamos falar que ele poderia até controlar a tensão desejada, né? Fazer com que a tensão desejada aí seja alcançada, tá certo? Mas a ideia principal deles é a ideia da dificuldade, né? Ou seja, ó, isso aqui, pessoal, a gente encontra em chuveiros elétricos, mas em outros equipamentos também elétricos. Ó, geralmente um fio mais grosso, né? Imagine que essa caneta aqui fosse um fio. Essa caneta aqui é um fio, ou seja, um condutor com um diâmetro bem maior que esse diâmetro desse fio. E eu estou mandando energia, pessoal, nessa caneta. O que acontece? Quando essa caneta vem carregada de corrente elétrica, que ela chega aqui, o que acontece? Aqui ela tem bastante espaço, né? Mas quando chega aqui, o que acontece? Diminui o espaço. Então, o que faz? O que ocasiona isso? Ocasiona, pessoal, que ao entrar a corrente elétrica chegar aqui nesse pequeno filamento, ela vai ter dificuldade para passar, entendeu? É como se fosse... desenhei aqui, ó, como se fosse uma estrada, pessoal, bem extensa, analogamente falando também, e tivesse vários carros e de repente eles tivessem que entrar em um túnel com uma porta bem pequena. O que é que ia acontecer? Ia acontecer aqui tipo um engarrafamento, né? Ou seja, um congestionamento enorme. Então é mais ou menos isso que ocasiona, pessoal. Analogamente falando, como se aqui ficasse um congestionamento, uma movimentação muito grande de elétrons. E essa movimentação de elétrons que ocasiona aqui nessa resistência, pessoal, acaba que fazendo com que esse condutor aumente a sua temperatura, tá certo? Então, o que ele vai fazer é simplesmente isso, ele vai aumentar a sua temperatura devido à grande movimentação de elétrons. Olha só um exemplo de uma questão, pessoal.
A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de... Ele tem várias perguntas aqui, ó. Elétrons, cargas, íons. Ó, corrente elétrica. Antes da gente responder isso daqui, eu queria ler essa frase para vocês, ó. Olha só essa frase, ó. Tenso e diferente, corre quantitativamente, resistindo às dificuldades que potencializam sua transformação. Faça a leitura aí comigo. Tenso e diferente, corre quantitativamente, resistindo às dificuldades que potencializam sua transformação. O que é que significa isso aqui, ó? Isso aqui, pessoal, é uma maneira talvez simples de vocês entenderem o que significa cada definição lá. Pessoal, são quatro coisas importantes nessa parte inicial de eletricidade, que você precisa saber o que significa cada uma delas. Então, a primeira é tensão. Ó, tensão. O que é tensão? É a diferença de potencial, DTP, né? Lá no vídeo lá vocês devem ter visto lá o experimento que ele fez, né? Pegando aquelas 2 baldezinhos com líquido, quando ele subia um, descia o outro, ou seja, a diferença de potencial analogamente lá como ele falou, ficou bem explicado, né? Então, o que é tensão? Tensão, pessoal, é essa diferença de potencial, né? Corrente, o que é corrente? É a quantidade. Corrente é a quantidade. Resistência é a dificuldade. É a dificuldade que tem dos elétrons passarem, né? Potência é a transformação, tá certo? Então você tem aqui, pessoal, tensão, você tem corrente. Corrente, pessoal, até agora foi a única coisa que vocês estudaram. Tensão, corrente, potência e vocês têm também resistência, tá certo? Pessoal, essas 4 definições, vocês precisam saber o que é cada uma delas. E nas próximas aulas nós vamos aprender a calcular cada uma delas também. Só que aqui, ó, até agora, a gente já trabalhou com corrente, né? Intensidade de corrente. Então vamos lá, capitulando de novo. Tensão é a diferença de potencial, né? Diferença de potencial. Corrente é a quantidade, né? A quantidade de quê? Quantidade de carga que eu tenho por segundo. Quantidade de carga que a gente tem por segundo. O que é a potência? Potência é a transformação, pessoal. E resistência é a dificuldade. Isso aqui ele explicou bem, utilizando alguns objetos lá no vídeo, não foi? Aqui, pessoal, eu vou tentar mostrar a vocês como é que aparece essas coisas aqui dentro, por exemplo, de uma casa, tá certo? Dentro de que aqui, pessoal, vocês vão interpretar bem direitinho o que significa cada um. Pessoal, em uma casa, ó, toda casa você recebe energia de um poste que está na rua, né? E esse poste ele leva em um fio, que é o condutor, energia para dentro de sua casa, tá certo? E ó, todo o território de sua casa ele vai ser repleto de condutores, ou seja, vai ter fio espalhado para todo lado, né? Ligando lâmpadas, tomadas, aparelhos domésticos e por aí vai, né? Olha só, veja bem. Imagine, logo que a energia, pessoal, ó, logo que a energia chega em sua casa, você tem um quadro desse, ó,
cheio de disjuntores, cheio de disjuntores. Tem casas modernas hoje em dia que elas têm um quadro muito parecido com esse, ó, cheio de disjuntores. Mas talvez se sua casa for um pouco mais antiga, sua casa talvez só tenha um, tá certo? Ou dois. Só que hoje em dia a gente não faz mais construção com a casa apenas com disjuntor, tem que ser dividido, tá certo? Qual é a serventia disso aqui, ó? Pessoal, da rua chega a tensão, ou seja, chega a corrente elétrica também, né? Ou seja, ó, a tensão vem pelo fio, a diferença de potencial, né? A corrente, vocês lembram que vocês viram a definição lá de corrente alternada? Corrente alternada é quando eu tenho o fluxo da corrente elétrica indo, tanto ela vai no sentido, como ela também volta, né? Tanto ela vai como ela volta. O que é que significa isso? A corrente alternada, que ela não tem uma única direção, como a corrente contínua, né? A corrente contínua que é de pilhas, de celulares, de todo tipo de aparelho, pessoal, que utilizasse de bateria, a corrente é contínua, tá certo? E todo aparelho que se utilizar de energia elétrica vindo de condutores de fora, ela é considerada corrente alternada, tá certo? Então, essa corrente alternada, vocês viram lá que a explicação relativa a ela é a explicação que ela o fluxo de elétrons tanto vai como volta, né? Tá certo? Isso me dá não apenas a ideia de que eu tenho somente cargas positivas de um lado e carga negativa de outro. Elas vão e voltam, ou seja, elas ficam, como o próprio nome diz, elas ficam se alternando. Ficam se alternando, tá certo? Esse é o princípio. Então vamos lá. Ó, o que acontece quando a energia elétrica chega dentro da tua casa? Pessoal, aqui eu recebo uma tensão do fio do poste, uma corrente. E essa corrente, pessoal, na hora que ela chega, ela vai passar por dentro disso aqui, ó. Esse aparelho aqui, que é conhecido como disjuntor, pessoal, todos eles, pessoal, são em amperes. Ou seja, o que é amperes? Amperes é a unidade de medida que vocês viram na última aula, que é a unidade de medida da corrente, né, pessoal? Corrente elétrica, ela é dada em amperes. Ó, a tensão elétrica, o que é a tensão elétrica? É a diferença de potencial, né? Essa diferença de potencial chega do poste aqui, ó, vai para sua casa. Nesse momento, o que é que está passando aqui, ó? Nesse momento está passando também a corrente elétrica aqui nesse condutor. E esse disjuntor aqui, pessoal, ele serve para fazer justamente isso, ó, controlar a corrente, tá certo? O que é corrente elétrica? É a quantidade, ou seja, ele vai ficar fazendo aqui o controle de elétrons que estão passando aí no momento, né? Ou seja, a quantidade. Qual é a finalidade dele, ou a função dele, pessoal? A função dele, se caso passar uma quantidade inesperada, ou se de repente algum desses equipamentos que tu tem dentro de tua casa chega a se danificar e fechar um circuito, o que é fechar um circuito? É um fio desse aqui, ó, por exemplo, encostar um no outro. Vai acontecer, pessoal, uma grande movimentação de elétrons desordenado, tá certo? Que você sabe que a diferença de potencial, o que é que a diferença de potencial faz? A tensão. O que é que a diferença de potencial faz?
A diferença de potencial, pessoal, quando ela é acionada, ela organiza a movimentação desses elétrons, né? Ou seja, eles estão desordenados. Aí quando você liga, ou seja, algum aparelho, um disjuntor como esse aqui, a corrente segue um fluxo, né? Ou seja, que fluxo seria esse? Que fluxo é esse que eu estou falando? Eu estou falando num fluxo agora ordenado, tá certo? Que ele não vai mais ficar os elétrons sem direção, eles vão ter uma direção agora, eles vão ter um sentido, tá certo? Então, se ocasionar aqui alguma dessas coisas que eu falei, o que é que esse disjuntor faz? Ele dispara, tá certo? Por quê? Porque a finalidade dele é justamente essa, ó. Ele controla a corrente, né? Ele controla a quantidade de corrente, ou seja, o que está passando, o que estaria passando aí no momento, tá certo? Qual é outra coisa que eu tenho fora tensão, pessoal? Tenho tensão, aqui embaixo, ó, tensão, que é dada em volts, né? Eu tenho a corrente, que é dada em amperes. E aqui, pessoal, nós vamos ter a resistência. O que é a resistência, pessoal? A resistência é a dificuldade, ou seja, a dificuldade que a corrente vai encontrar para passar em algum ou em determinado local. Tipo, ó, em sua casa você, por exemplo, exemplo de resistência, você pode ter um ferro de passar, né? Todo equipamento, pessoal, elétrico que ele é utilizado para tipo esquentar alguma coisa, né? Um ferro, uma pranchazinha de cabelo, que mais poderia ser? Um secador, tá certo? Todos esses tipos de equipamento, ó, que são ligados na tomada, quando a corrente vem, ó, corrente elétrica vem, todos esses aparelhos, pessoal, eles têm uma tensão, ou seja, todos eles têm uma tensão, tá certo? Todos eles, pessoal, têm uma tensão, ou seja, eles têm uma voltagem que eles aguentam, né? Tá certo? Que é a diferença de potencial. Aí, todos eles também, pessoal, eles estão ligados a uma tomada. Essa tomada, pessoal, ela possui uma certa corrente, ou seja, uma certa amperagem. E aqui eu tenho uma resistência, ou seja, essa resistência, pessoal, é dada em ohms, tá certo? Ohms. Então são três coisas aí até agora, ó. Você tem a corrente elétrica, ou seja, o fluxo aqui de elétrons passando aqui nesse condutor. Quando chega aqui nesse equipamento, eles vão sofrer uma resistência, né? Que a gente já falou lá no início desse vídeo, tá bom? Aí, pessoal, essa tensão aqui, que é a diferença de potencial, é a ideia da voltagem. Aqui, pessoal, no nosso crateus, a tensão que nós temos aqui na nossa cidade é de 220 volts, tá certo? 220 volts, ou seja, que é uma tensão muito forte, pessoal, muito forte mesmo. Só para vocês terem ideia, um choque, se Deus o livre você chegasse a pegar em um condutor desse descascado ou sofresse um acidente com isso aqui, ele seria letal, porque o que o nosso corpo aguenta seria 70 volts aqui no mínimo, né? 70 volts no mínimo. Então, se o máximo de descarga elétrica aí nesse total aqui, o meu corpo não aguentaria, tá certo? No vídeo da aula passada eu falei sobre isso, tá bom? E o último, pessoal, seria a ideia, ó, da potência, pessoal. O que é potência, pessoal? Pessoal, em todas as casas, o que é que a gente tem? Ó? Trabalhar com esse outro vídeo aqui. Todas as casas a gente tem
vários objetos, né? Tipo lâmpadas. Eu tenho o que mais aqui? Eu tenho... Essa casa aqui não está muito moderna, não. Imagine que isso aqui fosse um ventilador. Isso aqui fosse um ventilador, tá certo? E eu não tenho televisão nesta casa. Essa casa aqui não está muito moderna, que o povo hoje só usa celular, né? Mas imagine que isso aqui fosse uma TV, ó. Uma TV, tá certo? Todos esses equipamentos, pessoal, eles têm o que eu chamo de potência, tá certo? Todos eles. E o que é potência? Pessoal, potência é aquela unidade que vai necessitar de uma certa tensão e de uma corrente para transformar a energia elétrica em alguma coisa. Por exemplo, quando a energia vem aqui nesse condutor e chega aqui nessa lâmpada, o que acontece? A energia elétrica, ao passar por esse objeto, o que a energia elétrica vai fazer? Ela vai se transformar, a energia elétrica vai se transformar em energia luminosa, tá certo? Aconteceu uma transformação, tá certo? Aqui no ventilador, se isso aqui fosse um ventilador, o que a energia elétrica ia fazer? Energia elétrica, ao chegar nesse objeto, ela ia transformar energia elétrica, ia ser transformada em movimento, tá certo? Energia elétrica transformada em energia cinética, energia de movimento, energia cinética, energia de movimento. Aqui seria energia elétrica transformada em energia luminosa, tá certo? Na televisão também ia acontecer uma coisa muito parecida também, energia elétrica transformada aí também em energia luminosa, né? Porque a ideia da claridade da televisão e etc. E em todos os outros aparelhos. Então, ó, são essas 4 coisas que a gente tem, pessoal. Tensão, que é a diferença, né? Tensão, que é a diferença de potencial, que é conhecido como DDP. Nós temos a corrente, que nós já estudamos, como é que calcula a corrente. É a carga sobre o tempo. O que é a corrente? A quantidade. E qual foi outra coisa que a gente viu aqui no vídeo? Corrente, ou tensão, corrente. Vimos resistência. Resistência é a dificuldade que os elétrons encontram, né, de se movimentar, ou seja, a corrente encontra de se locomover, né, dentro de alguns condutores. E, por último, a potência. Que a potência, pessoal, ela dá a ideia de transformação. Se lembrem, eu preciso saber, pessoal, para Enem e etc., algumas outras coisas aí, o que é que significa cada uma disso aí, cada uma dessas 4 principais grandezas que eu tenho na eletricidade. Você pode dizer, isso é muito difícil. É difícil, né? A primeiro momento que a gente olha para isso aqui, a gente fica perdidinho, tá certo? Mas volte aí à ideia do vídeo e pegue essas 4 definições, principalmente naquela frase, ó, na frasezinha lá que a gente leu. Tensão é a diferença, a corrente, a quantidade, resistência, a dificuldade e potência é a transformação, tá certo? Tensão é a diferença que vai ficar sendo controlada, a diferença de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. A corrente, a quantidade de movimentação de elétrons em um certo tempo no condutor. A resistência, a dificuldade que essa corrente vai encontrar para passar em alguns certos tipos de materiais. E a potência é a transformação, ou seja, essa energia se transformando em alguma coisa, tá certo? Todos os equipamentos, pessoal, só para você entender, ó, só mais um último exemplo. Imagine que nessa casa aqui, ó,
tivesse um ar condicionado bem aqui, ó. Esse quadrado aqui que eu desenhei fosse um ar condicionado, tá certo? Pessoal, o ar condicionado, ele tem a mesma potência que uma lâmpada dessa, ou de repente que uma televisão ou um ventilador? É claro que não, né? O mínimo de um ar condicionado, a potência dele é de 1000 watts, né? No mínimo. Então, o que é que quer dizer isso aí, pessoal? Quer dizer que para mim ligar um ar-condicionado desse, ó, eu iria precisar de um disjuntor com uma amperagem maior, entendeu? Por quê? Porque ele ia controlar maior a voltagem, tá certo? Eu ia precisar de um fio também mais grosso, porque a quantidade de corrente nele teria que ser maior devido à sua potência ser maior também. Porque se eu colocar um fio pequeno naquele ar-condicionado, nesse ar-condicionado, o que vai acontecer? Quando a corrente passar, o fio vai esquentar, tá certo? Então, são esses e outros detalhes, pessoal, que a gente tem sobre ela nessa primeira questão, ó, que tem aqui, ó. Corrente elétrica. Pessoal, corrente elétrica, eu sei que é a quantidade, né? Quantidade de elétrons, né? Ou seja, uma movimentação aí, né, deles. Corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída. Letra A, tem elétrons. Corrente elétrica, pessoal, quem é que se movimenta são os elétrons? Sim, né? É a carga positiva? Nada a ver, ó. Energia elétrica é movimento. É movimento. Corrente elétrica é movimento de elétrons. A única questão que tem aqui, pessoal, falando de elétrons, é a A e a C. Carga positiva no sentido íons positivos e negativos, ó. Isso não tem nada a ver. As únicas duas questões que poderiam estar certas aí, pessoal, seria a letra A e a letra C. Só que na letra A ele diz assim, ó, elétrons livres no sentido convencional. E na letra C, elétrons livres no sentido oposto ao sentido convencional. Pessoal, o sentido da corrente, isso aqui na outra aula também a gente já estudou. O sentido da corrente, ó, a corrente elétrica é sempre para um lado, corrente elétrica, e a movimentação dos elétrons é sempre no outro sentido, tá certo? Eles não têm o mesmo sentido de movimento. Corrente elétrica é para um lado e os elétrons para o outro. Então, os elétrons livres no sentido convencional da corrente? Não. Onde é que ele se movimenta? Os elétrons livres no sentido oposto ao convencional, tá certo? Então, esse aqui seria o nosso gabarito. Outra pergunta. Marque a alternativa correta. Os resistores são elementos de circuito que consomem energia elétrica. Olha só aqui, pessoal. Convertendo integralmente em energia térmica. A conversão de energia elétrica em energia térmica. Eu estou falando aqui de energia de resistores, né, pessoal? O que é resistência? Resistência é transformação. Resistência é a transformação, né? Ou seja, você está aqui mesmo, ele foi bem enfático. Ó. Você está pegando, convertendo energia elétrica em energia térmica, ou seja, é o exemplo do chuveiro elétrico, é o exemplo do ferro de gomar, o exemplo do secador, tá certo? A corrente vem, entra nesses equipamentos e esquenta lá algum resistor, tá certo? O nome desse efeito, pessoal, a gente já viu duas vezes, é o efeito Joule, tá certo? Outro exemplo, ó. De acordo com o sentido convencional da corrente, sentido convencional, eu estou falando aqui da movimentação dos elétrons, né? Pessoal, tudo é muito parecido as questões. Os elétrons se movem devido à agitação térmica, ou seja, porque esquenta. Não, eles até se movimentam, pessoal, devido à agitação, né?
eles até se movimentam, mas os elétrons se movem devido a essa agitação não, eles se movem devido à diferença de potencial, né, a DTP. Para você rever isso aqui, se você não estiver interpretando, vá lá no videozinho, no primeiro vídeo, que o cara faz o exemplo da caixa d'água. Ele usa 2 copinhos, né, com água. Aí ele sobe um. Quando ele sobe esse, ó, o que acontece? Analogamente, ele explica lá que essa diferença vai do mais alto para o menor. Ou seja, a água flui do mais alto para o mais baixo. Então, os elétrons é a mesma coisa. Ele flui do que tem o potencial mais alto para o que tem o potencial mais baixo, tá certo? Dê uma olhada lá no vídeo, qualquer coisa novamente, tá bom? Veja essa questão aqui, pessoal. Observe as figuras abaixo, tem várias figuras aí. E ele pergunta, pessoal, quem é que permite acender uma lâmpada de lanterna usando uma pilha comum? Pessoal, para você entender isso aqui, pessoal, você tem que perceber um detalhe. Veja só. Toda corrente, pessoal, de uma casa, para você entender isso, aquela questão lá, você tem que observar isso aqui, ó. Toda casa, pessoal, ela é composta de 2 fios. Eles chamam esses fios de fase e o outro é o neutro. Só que agora tem 3, né? Que o outro é o terra, o fio de aterramento, né? Que é quem vai controlar essa diferença de potencial aí, se caso houver aí alguma descarga elétrica. Mas por enquanto, olha só para esses 2 fios aqui, ó. Toda casa tem 2 fios. E toda lâmpada, pessoal, ou qualquer equipamento elétrico, ele é ligado em um fio e no outro. Ou seja, ele é ligado em um fase e no... Ó, aqui é o fase e o neutro, tá certo? Então, todo equipamento elétrico segue essa sequência. Só que a lâmpada, pessoal, a lâmpada, nunca esses 2 fios podem entrar em contato um com o outro, tá certo? Porque devido à diferença de potencial, a movimentação dos elétrons ó, em grande quantidade, se esses fios entrar em contato um com o outro, vai haver o choque, né? O choque nesse movimento aí, fecha-se o circuito, tá certo? E quando fecha esse circuito, o que é que ocasiona? Disparo disjuntor, como eu já expliquei lá na casa lá que eu tinha lá desenhado para vocês, né? Então, não pode, hipótese nenhuma, esses fios encostarem um no outro. Então, quando ele entra numa lâmpada, para ele entrar numa lâmpada, ó, ele pega aqui nessa parte de baixo, e essa partezinha aqui, pessoal, é um isolante, tá certo? É um isolante. É um isolante, ó, tá aqui o primeiro fio, que é o fase, e esse aqui é o outro, ó. Ele já entra, pessoal, nessa parte, ele já entra aqui, pessoal, o fase e o neutro já entra em outra parte, tá certo? Então aqui, ó, nesse meio tem um isolante, tá certo? Nunca os fios podem entrar em contato um com o outro. Então quando você vai aqui para essa figura, ó, vamos lá na figurinha, ó, o que é que ele pergunta? Qual dessas imagens, pessoal, poderia ser a imagem que está ligando a pilha corretamente? Pessoal, na imagem número 1, nessa imagem número 1, está aqui o polo positivo e o negativo, né? Essa aqui é uma corrente alternada, né? Veja, ó, que está saindo um fio, pegando aqui ó, na parte de baixo e o outro na parte de cima. Eles não estão entrando em contato. Então, número 1, pessoal, está totalmente correto. Se lembre, tem que sempre ter 2 fios e eles não podem entrar no mesmo local. Olha o exemplo 2. Ó. No exemplo 2, os fios ó, estão entrando no mesmo local. Isso não pode, tá certo? Isso aí fecharia um circuito, né?
E no terceiro, ó, só tem um. Se lembre que tudo que eu for ligar, pessoal, é tudo. São dois fios, o fase e o neutro. Esse aqui só tem um, só tem o fase, o polo positivo, né? O neutro não tem, então é errado. Nesse quarto exemplo, só tem também um, né? Um pegando do negativo e indo para o positivo. Também errado. Seria no caso aí. E desse jeito aqui, pessoal, poderia até funcionar. Como? Desde que esse fio que está bem aqui, ó, tivesse pegando aqui em cima, ó. Se ele tivesse pegando aqui em cima, porque a parte de baixo aqui, ó, estaria em contato, ó, com o polo positivo, né? Tá certo? Mas só que ele trouxe daqui e colocou junto. Se ele sobe aqui, esse aqui poderia ser a resposta também, tá certo? Então, o número 1 seria a resposta correta, tá bom? Pessoal, como esse vídeo já ficou muito extenso, porque é muita teoria, como eu disse a vocês, essa parte de eletricidade da teoria é extenso, mas a parte de cálculo é bem fácil. Então, eu vou fazer o terceiro vídeo. E nesse terceiro vídeo, pessoal, eu vou colocar só questões de cálculo, tá certo? Um vídeo bem menor. Até mais.